Paz do Senhor, irmãos. Essa aqui é a minha mãe, Dona Joana, Joaninha. Eu gravei um vídeo do testemunho da minha mãe. No caso é a parte 1, esse seria o testemunho a parte 2. No testemunho da minha mãe, parte 1, eu venho falando que meu padrasto arrumou uma amante. E essa amante, para destruir o relacionamento da minha mãe com o meu padrasto, fez obras de feitiçaria, né? E minha mãe tentou combater a obra de feitiçaria, né? Ela fazendo para separar, minha mãe fazendo para ele voltar. E eu te pergunto, qual das duas ficaram com ele? Nenhuma das duas, porque o diabo, ele não é a favor do casamento, ele não é a favor da união, ele não é a favor do amor, ele não é a favor da família. Então não adianta fazer obra de feitiçaria para constituir uma família, porque ele é de divisão, Deus é união, ele é divisão, né? Então nenhuma das duas, nem minha mãe conseguiu trazer meu padrasto de volta, nem ela conseguiu ficar com ele. Ele ficava um pouquinho com uma, não conseguia, vinha, ficava com a outra, porque é assim que o diabo trabalha, não ficava nem com uma, nem com outra, né? Para dizer a verdade, eu creio que até hoje ele está sozinho, né? Mas minha mãe, que bebia uma cerveja, como estava embaixo de obra de feitiçaria, se tornou alcoólatra, bebeu em torno de 18 anos. Eu sou ruim com o tempo, irmão. Eu sou ruim com o tempo e sou ruim também, eu erro muito, eu não... Se você está procurando um pregador cheio da presença de Deus, mas que não erre o português, eu não sou a pessoa adequada. Eu sou cheia da presença de Deus, mas eu tenho pouco estudo, né? Eu só sei falar do meu Jesus, né? E quem não é soberbo, que é uma coisa que Deus já me abateu, consegue prestar atenção no que Deus tem para dizer, mesmo que eu não tenha algum vício de linguagem, mesmo que algum irmão não pregue bem, né? O que importa é o que Deus quer falar com você. E o que Deus quer falar com você está em Números 23, versículo 23. Números 23, versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, né? Durante anos minha mãe ficou embaixo de obra de feitiçaria, começou a beber um pouco de cerveja e daquilo veio se tornar alcoólatra, veio haver destruição em família, já falei em outros vídeos, né? Mas um dia, minha mãe percebendo já, né, já estava com 50 anos mais ou menos de idade, quando percebeu todo o estrago que Satanás estava fazendo, toda a divisão que Satanás estava fazendo na nossa família, e ela veio a aceitar Jesus como Salvador, entrou por uma Assembleia de Deus pequenininha, né, que onde provavelmente não tinha pessoas com boa oratória, mas que pregavam o amor de Deus, né? Me falaram que ela manifestou alguns demônios, né, mas foi liberta para a glória de Deus. Minha irmã disse que ela chegou até a tentar ir em algumas igrejas, mas não firmava. Mas quando ela realmente firmou, né, Deus veio trabalhar na vida dela tremendamente. E eu vim a saber o que é ter uma família. Sobre isso eu quero falar. Durante 5 anos, minha mãe aceitou Jesus, né? Eu estava grávida da Stephanie, minha mãe aceitou Jesus. Eu vim ter uma mãe maravilhosa, né? É uma coisa, quando a pessoa tem 2 testemunhos, tem um testemunho do viciado em drogas e bebida, né, que fica em overdose como alcoólico, né, e tem o testemunho da pessoa que ficou acordada. A família, na verdade, a família não gosta de viver com alcoólatra, com viciado em droga, é muito difícil. Quando minha mãe aceitou Jesus, minha mãe verdadeiramente veio se tornar uma nova criatura. E durante 5 anos eu tive uma mãe que me paparicava, eu tive a melhor mãe do mundo, né? Satanás tentou de todas as maneiras, eu cheguei a sentir ódio da minha mãe, mas Deus veio, mostrou todos os projetos de Satanás para destruir a nossa família,
E eu percebi que nada disso era culpa dela, mas que a luta não é contra a carne, mas contra toda a potestade que trabalha para destruir as famílias. E eu tive durante 5 anos uma mãe maravilhosa, meus filhos tiveram uma avó maravilhosa, minha mãe era uma excelente amiga, minha mãe até hoje tem diversas amigas, né? E quando chegou em novembro do ano de 2000, Deus veio buscar a minha mãe. E nesse dia, eu estava completamente apaixonada pela minha mãe, eu não admitia. E eu que tinha uma intimidade com Deus, falava com Deus, ouvia a voz de Deus, fiz uma oração que eu nunca tinha feito na vida. Eu lembro que eu estava na casa dela, o médico tinha dito que não ia operar minha mãe teve um AVC hemorrágico e estava se espalhando rapidamente, todo o cérebro dela já tinha sido tomado. E o médico disse que não poderia operar porque não tinha como parar a hemorragia, não tinha mais jeito. E eu na casa dela, porque na época eu morava em Belford Roxo, então eu fiquei com as crianças, eu estava só com o Júnior, o Júnior tinha 9 anos, a Stephanie 5. Ficamos na casa dela, que era mais fácil, ela estava internada no Getúlio Vargas, depois o meu primo Manuel conseguiu transferir ela para o Geral de Bom Sucesso. E nesse dia eu lembro que eu fiquei até quase 3 horas da manhã fazendo uma oração onde eu xingava Deus, onde eu reclamava com Deus, onde eu falava muita besteira para Deus. Eu botava o dedo pro teto, falava assim, você não tem o que fazer não, tanta gente que não presta, você em vez de procurar quem não presta, vem matar mulher é boa, a mulher faz visita nos asilos, a mulher fica lá na tua igreja, lá limpando, fazendo a obra, você não tem o que fazer não, e fui xingando Deus até quase 3 horas da manhã. Hoje eu entendo que Deus é tremendo. Eu estava sentado no chão, encostada num sofá-cama, e a Bíblia dela estava em cima de um banco. Eu só vi quando meu braço se esticou e agarrou aquela Bíblia, e a Bíblia, eu peguei a Bíblia e abri a Bíblia no meio, e caiu em Isaías. Deu um branco agora, irmão, já está tarde, vai dar 1 hora da manhã, mas caiu em Isaías, a parte, não sei se é 38, Isaías, é por aí, irmão, é a parte de Ezequiel, do rei Ezequias, onde o profeta Isaías vai até ele, e Deus manda o profeta Isaías ir até ele arrumar a casa, porque Deus está vindo buscá-lo. E o rei, né, ele começa a clamar ao Senhor, e Deus pede que o profeta Isaías volte e diga a ele que está acrescentando 15 anos na vida dele. E ali naquele momento, quando eu li aquela passagem, eu olhei para o teto e a minha oração mudou. Eu fiquei olhando para o teto e eu falei, Deus, o Senhor está dizendo que vai acrescentar mais 15 anos para minha mãe. Nessa hora eu não lembrei que tinha xingado Deus tudo quanto é nome, não lembrei de nada, mas eu sabia que Deus estava falando. Passados uns dias, né, falei aqui que eu fui quebrada de soberba, irmão, e eu sou uma pessoa muito simples, eu acho que simples não é a palavra, eu sou uma pessoa muito pobre, e na época eu estava grávida, estava com um chinelinho, o diretor do Hospital Geral de Bom Sucesso não queria falar comigo, os médicos não falavam comigo o que minha mãe tinha, é triste, mas essa é a realidade do hospital público, nós somos muito maltratados. E eu liguei pro meu irmão, na verdade é primo, mas eu chamo de irmão todos os 4, e ele veio, e quando ele chegou foi outro tratamento, né? Eu que estava lá grávida, ninguém me ofereceu um copo d'água. Quando meu irmão chegou, ele é uma pessoa meio importante, vamos dizer assim, rapidinho veio um café, veio uma água, e meu irmão também não deu nem atenção pro diretor do hospital de geral, e ali o médico veio me explicar, só por causa que o meu irmão esteve lá, o que estava acontecendo com a minha mãe. E ele desenhou uma bola grande, que significava cabeça, uma bola oval deitada, que seria o cérebro, e uma terceira bola, tipo um ovinho, no meio do cérebro, né? E ele falou assim, aqui é a cabeça da sua mãe, aqui é o cérebro, e aqui é o coágulo. E o coágulo estourou. E aqui é o sangue. Aí ele começou a riscar
todo o cérebro da minha mãe por fora daquela bolinha. E eu comecei a chorar porque eu entendi que ele falou que era o sangue, que todo o cérebro da minha mãe praticamente já estava tomado pelo sangue. Mas ele me disse uma coisa interessante, foi 2, 3 dias mais ou menos de eu ter orado. Ele falou assim, eu tenho anos de medicina, ele era o diretor do hospital na época, não sei quem está nesse momento hoje. Eu tenho anos de medicina, eu já vi de tudo, mas eu nunca na minha vida tinha visto isso. A sua mãe ainda não morreu, porque simplesmente o sangue parou exatamente nesse trechinho, ou seja, do tamanho do ovo, do tal aneurisma, né, que seria o ovo, aquela bolinha, que seria o aneurisma, somente por aquele pedaço onde a hemorragia não tinha tomado, minha mãe não tinha morrido. E ele falou que ele nunca tinha visto isso. Ali eu compreendi que Deus simplesmente tinha parado a hemorragia por causa da oração que eu tinha feito. Mas Deus não queria que fosse desse jeito. Deus queria levar minha mãe. E hoje Deus falou que ia acrescentar 15 anos. Já tem 18 anos que eu cuido da minha mãe. Foi em 2000, nós já estamos em 2019. Né? Foi em novembro do ano de 2000. Depois disso, Deus tentou levar minha mãe, veio buscar minha mãe mais umas 3 vezes. Eu não fiz aquela oração horrível, murmurando, sabe? Hoje eu tenho uma compreensão melhor do querer de Deus. A palavra de Deus fala que a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Né? Muitas vezes a gente pensa que Deus é mau, Deus não é mau. Deus conhece o dia do amanhã, Ele sabe tudo que vai acontecer. E eu, né, nessas mais 3 vezes que Deus veio buscar minha mãe, eu repreendi a morte, eu orei e minha mãe está aí. Sendo que da última vez minha tia estava numa consagração e uma irmã da mesa de oração veio até ela e falou assim, dona, Deus manda lhe dizer que só não levou a sua irmã por causa da sua sobrinha. E sendo que antes da minha tia chegar e falar o que a irmã da igreja tinha falado com ela, Deus já tinha me chamado de egoísta, porque numa visão anterior, né, com uma amiga minha chamada Patrícia, onde a tia dela veio a falecer de câncer. Não vou entrar em detalhes, que também isso é outro testemunho anterior, tem coisas antes dessa, mas quero pegar só esse trecho. A tia dela morreu e ela estava aqui na minha sala e eu orando no meio da sala. Deus me mostrou em visão uma cadeira de rodas subindo até o céu e abria-se uma porta no céu e Deus estendia a mão para aquela senhora. E ela levantava da cadeira de rodas e entrava no céu. Aí Deus olhava para mim e falava, aqui não entra cadeira de roda, aqui não entra surdo, aqui não entra mudo, aqui não entra lágrima, aqui não entra nenhuma espécie de doença. E Deus foi falando um monte de doença, né, como uma sequência, para dizer que nenhum mal entra no céu. E no final Deus falava assim, aqui entra curado. Que coisa linda, né? Sendo que quando eu acabei de falar com a Patrícia, que eu vi a tia dela entrando no céu daquela maneira, Deus, quando eu acabei de entregar, na mesma profecia, Deus me mostrou a mesma profecia. Só que no caso a senhora virava e eu via minha mãe. Ou seja, Deus estava falando ali para mim que minha mãe ia morar no céu e que não era mais para eu estar fazendo esse tipo de oração, repreendendo a morte. Né? A palavra de Deus fala lá em Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. A palavra de Deus fala que Jesus foi chamado para ressuscitar uma menina.
E quando ele chegou lá, tinha um povo chorando, os pais choravam e tinha muitas pessoas chorando. E Jesus falou para as pessoas: não chore, não chorem, a menina apenas dorme. Na hora, né, os amigos, os falsos amigos, começaram a rir, porque eles sabiam que a menina estava morta. E Jesus pega os pais da menina e alguns discípulos e entra dentro do quarto e fala para a menina: menina, Tabita cume, ou seja, menina, levanta-te. E a menina levantou. Jesus disse: não chores, a menina apenas dorme. O que importa é o que o homem fala. Isso não importa. O que importa é o que Deus fala. Tem muita situação na nossa vida que pensamos que já está morta, mas Jesus está falando que apenas está dormindo. Apenas temos que ter certeza da vontade de Deus na nossa vida. É lógico, hoje minha mãe se alimenta de sonda, né? Ela está na cadeira de roda, eu tomo conta dela há 18 anos. Como eu disse, no caso são mais ou menos 4 orações que eu fiz, onde praticamente eu repreendi a morte. Mas eu aprendi que essa não era a vontade do Senhor na vida da minha mãe. A vontade do Senhor na vida da minha mãe é que ela já estivesse no céu. Quando Deus me deu essa palavra, Tabita cume, pela primeira vez, Deus falava que nós temos muito medo da morte, muito medo de morrer. Nós estamos aqui de passagem. É como se uma vez eu fui numa festa e tinha uma senhora também, tinha tido um AVC, também não falava, mas ela conseguia, minha mãe entende, me entende muita coisa, ela só não interage muito, mas minha mãe entende, e essa senhora ela interagia. E Deus, quando eu fui me despedir no final da festa, eu segurei a mão daquela mulher. Deus me deu algo para aquela mulher. E eu virei para ela e falei assim: Deus manda lhe dizer que esses seus 80 e poucos anos que a senhora está na terra foi como uma semana para ele. E é só para que ele visse como a senhora se comporta. É como se fosse uma semaninha para Deus. Essa semaninha é para ver se a senhora está sendo aprovada para morar no céu. Deus está lhe dizendo, né, que tudo isso que a senhora passou não foi em vão, porque a senhora estava sendo provada e aprovada para estar morando no céu. E aquela mulher começou a chorar, ela não conseguia falar. O filho dela, né, veio correndo, né, há uma aversão, né, dos homossexuais com os crentes. Se fala muito da perseguição do crente com o homossexual. Não, nós não perseguimos. Tem crente que é doente. Sinceramente, tem crente que só misericórdia, que todos possamos entender, quem está fora, quem está dentro da igreja, que o joio e o trigo crescem junto dentro da igreja. É necessário, é a palavra de Deus. E que ele vai enviar os anjos para estar separando o joio do trigo. O joio, Jesus vai vir com a pá, e o joio vai ser jogado num lago de enxofre, que queima no inferno. E o trigo vai ser colocado no celeiro. O celeiro significa o céu. Infelizmente tem crente, sim, que perseguem homossexuais, mas não podemos deixar de pregar a palavra. Infelizmente Deus ama, ou melhor, felizmente, Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então o que ele faz? Ele limpa o pecador, ele tira o pecado. Eu fui limpa da prostituição, eu fui limpa da soberba, eu fui limpa de muita coisa. Eu traía, hoje eu não traio mais. Da mentira, eu mentia, hoje não minto mais. Então Deus me amava, mas não amava os meus pecados. E eu fui ali liberta. Estou sendo liberta todos os dias, porque só quando estiver pronta eu vou ser aprovada para estar morando no céu. Eu preciso passar por todo esse processo com Jesus. E esse menino, né, ele veio achando que eu estava de alguma maneira magoando a mãe dele. E Deus mandou que eu repetisse. E eu repeti, eu falei: estou dizendo para sua mãe. E fui repetir tudo. E aquele menino ficou me olhando, abraçou a mãe dele e viu que eu não era do mal, eu só estava ali entregando algo da parte do Senhor, porque o nosso Senhor é do bem, né? E ele abraçou a mãe, apertou a minha mão, para a glória de Deus, né? Eu pude sair em paz e eles ficarem em paz também. Que nós possamos entender isso. Quando Deus fala: Tabita, cume, menina, levanta-te, né? E ele diz que ela apenas está dormindo. O crente, irmão, ele não morre.
O crente, ele dorme, e quando ele acorda no céu, ele acorda em casa. Aqui nós somos ETs, nós estamos aqui só de passagem. Nós, quando voltarmos para casa, aí sim ficaremos acordados para sempre. Todas as vezes que dormimos, não sabemos aonde vamos acordar. Mas a morte, para uns, será eterna no lago de enxofre, no inferno. E ser acordado é acordar em casa, irmão, porque nós fomos feitos para ser eterno. Vamos acordar em casa. E essa é a promessa de Deus na minha vida, que a minha mãe, quando ela dormir, a próxima vez eu não vou mais impedir, eu vou deixar que Deus faça a vontade dele, para que ela venha realmente ser curada. Porque lá no céu minha mãe vai andar, vai falar, vai louvar, vai cantar e vai glorificar o nome de Deus. É assim e sempre será. Eu estou um pouco cansada, mas que possamos ficar com essa palavra, amém? Fomos feitos para ser eternos, mas eternos aonde? Né? No céu ou no inferno? E que o nome do Senhor seja glorificado, amém?